Boa noite a todos. Então, vamos para mais uma live e eu gostaria de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho aprendido, né, com vocês, né? Então, Livro dos Espíritos. Nós temos a metafísica de Kardec, né? A metafísica, a metapsicologia, a metaespiritualidade e a metadivindade de Kardec. Quais são os três elementos básicos do universo? Deus, matéria e inteligência, princípio inteligente, né? Então, da matéria, o que ela se deriva? Princípio material, que é quando começa a formação, é anterior à formação, é o princípio material, entendeu? É a base da matéria, entendeu? É como se fosse o arquétipo central da matéria, o espírito da matéria, entendeu? É a base central da matéria. Esse princípio material, ele vai se transformar depois, ele vai se derivar depois em elementos que probabilisticamente poderiam ser coexistentes com o átomo, com os elementos atômicos, com os elementos nucleares, entendeu? Então, basicamente seria isso, entendeu? Então, é aquele pensamento de René Descartes, né? René Descartes, do infinitesimal, entendeu? A partícula ínfima, entendeu? Então, esse é o princípio material. Então, é a base da matéria. A gente tem que lembrar isso. O fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele é basicamente aquilo que sustenta o universo. O universo desde a criação. Sustenta a criação e o universo, entendeu? Vale lembrar aqui que o universo é apenas uma casca material de um abacate, entendeu? Então nós temos a casca material, que é o universo, que é o cosmos, o universo. Nós temos o perisperma, que é o universo semimaterial, onde os espíritos habitam, entendeu? Onde os perispíritos habitam. Nós temos o imaterial, que é Deus, e onde os espíritos retornarão, entendeu? Então, todos os espíritos têm parte com Deus, entendeu? E tem parte com a matéria. Só que essa matéria, ela tem parte com a matéria entre aspas, né? Porque é até um certo ponto, entendeu? Então, falar de matéria é falar assim, princípio material, fluido cósmico. O fluido cósmico, ele é o que vem da semente do abacateiro, entendeu? Que é o núcleo imaterial divino e que tende a se tornar cada vez mais divino, entendeu? Então, a imaterialidade, ela tende a se tornar cada vez mais divinizada, entendeu? Por isso que o núcleo é a semente, né? A semente é divina, entendeu? É como se a semente fosse divina. Então, o princípio material tá aí. E qual é a diferença entre o mundo, o reino de Deus, vamos botar assim, o mundo imaterial e o mundo material, entendeu? Sendo que toda ciência oficial, toda metafísica oficial, ela plasma tudo gira em torno da matéria, da gravitação e tudo mais, entendeu? Eu não discordo disso, entendeu? Eu só concordo que há algo muito mais além disso,
em termos de metafísica, de metapsíquica e de meta-espiritualidade até meta-teologia, entendeu? Então há muito mais que isso, entendeu? Então a gente subdividiria esse universo em materialidade, semimaterialidade, que é onde fica o perispírito, e imaterialidade, que seria o espírito ou os princípios inteligentes. O espírito não é a mesma coisa que o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele é aquela sementinha que nasce do reino imaterial, que carrega uma imaterialidade nele, só que ele já tem uma interação, uma forte interação com a matéria, só que ele é a origem da criação, entendeu? Ele é um núcleozinho que começou a ser criado, entendeu? De inteligência. Então, esse princípio inteligente não é o espírito. O espírito já é um princípio inteligente que conquistou a consciência. O anjo é um princípio inteligente que já conquistou outros patamares que estão além da consciência e que a nossa consciência seria apenas uma célula desse corpo angélico que é o ser angélico, né? da potência angélica, né? E o Cristo, por aí vai, entendeu? Vai até os Cristos e por aí vai, entendeu? Então, princípio material é naquela ideia de René Descartes, Isaac Newton, Feynman, né? Que há algo que as ideias dos clássicos, né? Era o que Allan Kardec tinha naquela época, era o que os espíritos tinham, né? Os espíritos, eles vieram trazer algo que está muito além do que eram os clássicos, né? Mas eles vieram também explicar os clássicos. Tanto é que se não fosse esses clássicos, esse mesmo clássico, e a companhia das pessoas que estavam vendo aquilo rodar no mundo todo, presenciando aqueles efeitos, isso teria sido abortado, o espiritismo teria sido abortado, entendeu? Tanto é que a gente vê na idade atual, contemporânea, muitas doutrinas, filosofias tentarem abortar o espiritismo, mas não dá, entendeu? Ou tentarem desvirtuar o espiritismo de alguma forma assim, mas não dá, entendeu? Então é isso. Então, o princípio material seria no ver, no ver assim, aquele ser infinitesimal, aquele dx, delta x, que ele saiu do fluido cósmico. Então, ele seria uma derivada do fluido cósmico. O fluido cósmico, ele parte da divindade, é um campo que ele abraça todo o universo, toda a criação. Então tem várias derivadas do fluido cósmico, entendeu? Até chegar a Deus, que é a causa única, entendeu? Que é a fonte única, a causa única, a causa das causas, a inteligência suprema que regula todo esse fluido cósmico, entendeu? Então, em outros termos, é mais ou menos isso. Então, o fluido cósmico, ele dá partida para o princípio material e o princípio material vai se comunicar com um princípio inteligente, entendeu? Ele vai se comunicar com um princípio inteligente, que é aquela ideia que eu coloquei nos meus posts mais recentes, que eu até joguei um pouquinho no chat GPT, pesquisei, né, para averiguar,
se havia algum elo paralelo entre a física e a metafísica dos espíritos, né? Na realidade, existe sim, entendeu? Tanto é que a sociedade que Kardec, ele vem de uma cultura que era católica, mas também era iluminista, era pensamento racionalista, entendeu? Então ele desenvolveu álgebra, ele desenvolveu muita coisa, entendeu? E Kardec, ele desenvolvendo várias habilidades e várias coisas, ele vem nos trazer, é, ele vem trazer respostas aos questionamentos que tinham sim em relação ao movimento de aquela onda de iluminismo que estava surgindo depois de Isaac Newton, depois de Mesmer, entendeu? Então esses pensadores, René Descartes, Fermat, então esses vários pensadores, entendeu? E surgiu vários pensadores, entendeu? Tanto é que a física, ela não classifica a metafísica de Allan Kardec, entendeu? A física, ela vai pegar, vai se apoiar na matemática. Porque até falar de princípio inteligente como parte de um modelo atômico é algo que é a mesma coisa que falar que a gente tem um princípio inteligente que se uniu a uma forma material, a um núcleo material, a um princípio material e que dá forma a um átomo, entendeu? Então isso seria dizer que não é nem antimatéria, é imaterial, entendeu? Que há uma imaterialidade dentro da matéria, entendeu? Dentro da matéria, então a matéria é enxertada pela imaterialidade, ou seja, pelos princípios inteligentes, entendeu? E daí a gente tem um retorno, como as plantas vêm das sementes, que são lançadas pelo semeador, que é Deus, né? Que é os co-criadores em plano maior e menor, são lançadas essas sementes pelo universo afora, pelo pensamento, né? Também, em outros planos mais divinos, mais eterizados, mais semimateriais, imateriais, assim, eles conseguem plasmar essas sementes imateriais, esses princípios inteligentes, dando formação com o princípio material ao começo da evolução dos seres, entendeu? Então, isso, em tese, seria o princípio da evolução, entendeu? O princípio da evolução de que a matéria ela vai evoluindo numa curva assim, e o princípio inteligente ele vai evoluindo sempre assim, exponencialmente, entendeu? Então, logaritmicamente, vai evoluindo o princípio material, entendeu? Que começa lá do zero, entendeu? Que começa do menos infinito até o zero, até o infinitesimal, menos infinitesimal, e o princípio inteligente que vai saindo do zero, indo até o mais infinito, que é o Cristo, né? É um Cristo, é um ser angélico, um outro reino, outros reinos além dos seres angélicos, entendeu? Então, a meta-espiritualidade, a gente for falar assim de teologia, a teologia ela tem como centro de estudo Deus. Deus, ele como centro de estudo, ele compõe apenas espírito, matéria, e Deus. Só é Deus, espírito e matéria, né? Então,
No judaísmo tinha algo semelhante, entendeu? E em contrapartida com o Império Romano que estava sendo formado, entendeu? Enquanto os homens primitivos, na época do monoteísmo, pensavam em forças divinas como raios, fenômenos das nuvens, fenômenos que eram grafados nas cavernas, ou eram até tragos para as culturas politeístas, né, como a civilização egípcia, que a civilização egípcia, a civilização hindu, então os agrupamentos, né? Nesse agrupamento greco-romano e judaico, né? E judaico, são dois agrupamentos diferentes, o judaico e o greco-romano, os hinduístas e os egípcios, né? Aí aqui tinha um povo amarelo e o povo africano, né, que já estavam aqui presentes, como na espiritualidade que já estava vindo numa crescente do próprio mundo, entendeu? Alguns espíritos exilados de outros planetas vieram trazer as culturas nesses agrupamentos aí, por isso eles eram tidos como os avatares, entendeu? Os seres que estavam trazendo alguma iluminação, algum esclarecimento, entendeu? Então é por isso que eu digo agrupamentos, né? Então, o agrupamento do greco-romano, no caso, ele vai lidar com um paganismo, um politeísmo, no caso, fenomenológico, entendeu? Você tomar o fenômeno pela causa, entendeu? Enquanto nascentemente o monoteísmo, ele tinha como a nascente um Deus único, entendeu? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então esse Deus único, ele vai ser categorizado por Moisés como o Deus da justiça, né? E também surge no Império Romano, na civilização romana, os caracteres de uma da justiça que predomina até hoje, entendeu? É a justiça do Senado, a justiça das leis, entendeu? Então, isso o monoteísmo não tinha, entendeu? Tinha essa outra cultura, predominou-se essa outra cultura que contribuiu para as escolas do direito, da advocacia, que rege até hoje as leis constitutivas, entendeu? Neolatinas, né? Então é isso. Princípio material, voltando ao assunto. Princípio material, princípio inteligente, fluido cósmico universal, elementos universais, entendeu? Ou seja, são os elementos universais e Deus, né? A semimaterialidade, a imaterialidade e até chegar a Deus, né? Que é o ser que é a causa primária de tudo, né? O eixo central hiperdimensionado, infinitamente dimensionado, infinitamente inteligente, infinitamente justo, infinitamente bom, amoroso, pleno, a posteridade, a real posteridade de todo mundo, de todo o universo que há na criação e que há até no que há em criado que não foi manifestado ainda na matéria, entendeu? Porque a casca, ela vem também do perisperma, entendeu? Então, aquilo que é manifestado, de certa forma, que vem da imaterialidade, como diz o Veda, os sutras do Veda, do Vedanta, né? Aquilo que é manifestado do imaterial, do imanifesto, do irreal para o real, para a realidade,
do imanifesto para o manifesto, da ilusão para a realidade, entendeu? Tudo isso é cultura, já são premissas, princípios evangélicos, verdadeiramente evangélicos, que estabelece uma premissa para as futuras doutrinas cristãs, entendeu? E eu lembro que numa obra de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um romance, 50 anos depois, Célia, ela estudava numa biblioteca onde tinham vários livros, entendeu? Várias culturas, várias tradições que comportavam as doutrinas cristãs, entendeu? Então, houve um enxerto de várias culturas. Então, a gente pode dizer que o Vedanta, ele interagia com o Evangelho, entendeu? Ele interage com o Evangelho, porque no pano de fundo, tudo vem de Deus, entendeu? E tudo é regido pelo Espírito Supremo da criação, da formação do nosso planeta, que é o Cristo, Jesus, entendeu? Então ele é o Espírito Supremo, entendeu? E ele veio trazer essa ideia. Agora, há algo além de Deus, da matéria e do princípio inteligente? Há algo além dos espíritos? A parte disso? Não sabemos, entendeu? Não sabemos. É o máximo que podemos saber. Até porque tinha os anjos, né, que é da cultura católica, das outras culturas também, né? Mas que o espiritismo, a codificação espírita, vai chamar de os espíritos superiores, né? Os espíritos superiores da criação, entendeu? São aqueles que já comungam diretamente com as forças primordiais do universo, entendeu? Com a base do universo e não só do universo, mas dos elementos semimateriais e dos elementos imateriais, entendeu? Então ele já comunga com a divindade, né? Então esses são os anjos. Ele já comunga diretamente com a divindade. E a divindade ela vai controlar ela como fulcro primordial de todo o fluido cósmico, desde da quintessência mais sutil até a manifestação do vácuo gravitacional, da vacuidade gravitacional do universo, ele vai formar até as estrelas mais densas, até os buracos negros, ele vai formar de densidade quase infinita, né? Ele vai formar um plano, um todo divino que está dentro, está fora do universo, mas está fora, está muito fora também, entendeu? Na realidade não tem dentro, não tem fora, é tudo uma coisa só. É como a gente pegar o abacate e a gente pensa que esse abacate, esse núcleo aí é Deus, mas a gente vai pensar no abacateiro e esse abacateiro já é algo que dá a manifestação, dá a possibilidade de manifestação desse Deus, dessa divindade que é essa semente, entendeu? Então a gente vai pensar numa diversidade que a nossa imaginação e o nosso raciocínio, a nossa metacognição ainda não consegue comportar, entendeu? O nosso raciocínio não comporta. É igual você pedir um cão de estimação que ele fale, entendeu? Ele não vai falar, ele vai ter lapsos de consciência e de pensamento, porque o pensamento dele, dos caninos, dos felinos,
é um pensamento entrecortado, entendeu? Ele tem lapsos de pensamento que interferem na memorização e nos processos instintivos, entendeu? Por isso que é elemento, por isso que a gente vai chamar de elemento de instintos, bases instintivas dos animais, entendeu? É instintos animais, entendeu? Mas isso já vem do vegetal, já vem do mineral, já vem do princípio material com o princípio inteligente. Já é intelectualização dos arquétipos, entendeu? Já é intelectualização dos arquétipos, as unidades instintivas, entendeu? Kardec vai chamar de unidades instintivas, que eu vou chamar, né, de unidades instintivas. Então, já é a intelectualização dos arquétipos para que eles se transformem em consciências, abrochem em consciência. E daí, dessa árvore toda, surge o fruto que é a consciência, entendeu? Que ela tem uma semente que é divina, ela tem uma semente que é divina, que é a consciência, que é o espírito. Ela tem um perispírito, que é semimaterial, e ela tem a materialidade, que é o corpo físico, que ora nós estamos revestidos dele, ora nós estamos servindo de alimento para outras almas, né? Entre aspas, né? No caso. Então segue mais ou menos assim, esse tipo de pensamento, né? E esse tipo de pensamento é mais ou menos a base da codificação, entendeu? Se a gente for pegar, é a base da Gênese de Kardec, entendeu? Então, de onde vêm os fluidos, né? Fluido elétrico, fluido magnético, fluido eletromagnético, fluido gravitacional. A gravitação, ela não é fluídica, entendeu? A gravitação é um vetor, uma quantidade de vetores que apontam de matéria para matéria, unindo as matérias, e elas tendem a deformar o campo, o tecido gravitacional, entendeu? Então a gente está lidando aí com a gravitação, desde Newton até Stephen Hawking e daí para mais adiante, entendeu? Mas a gravitação de Stephen Hawking, os buracos negros, até as hiperdimensões da matéria, as n dimensões da matéria, que talvez variam de 7 até 26 dimensões, né? No caso, né? Dimensões discretas, dimensões mais espargidas, né? Mais explícitas, né? Implícitas e explícitas, né? Contam 16, né? Porque as fórmulas apontaram isso, né? Então vem de uma cultura, e isso tudo nasce de uma cultura. O que eu quero dizer com tudo isso é que nasce de uma cultura de que há algo infinitesimal, que é o que Kardec, os espíritos, vão chamar de princípio material. Entendeu? Esse algo primordial, que é chamado de princípio material, que Kardec chamou de princípio material, somando ao princípio inteligente, fluido cósmico universal, Deus, os espíritos superiores, eles vão chamar dos elementos, os elementos universais, ou seja, dentro de uma base universalista, ele chama de os elementos universais, entendeu? Por isso que é fluido cósmico universal, entendeu? Significa que ele está em todo o universo, né? E esse universo é apenas uma casca material de um universo, de algo que está muito intrínseco no universo,
que é semimaterial, onde vivem os espíritos desencarnados, por isso que eles se comunicam com a velocidade do pensamento, entendeu? Porque tem a ver com o fluido cósmico, né? E tem a base imaterial, que é o mundo divino, é o reino de Deus, entendeu? É de onde ainda não se manifestou aquilo que deveria se manifestar, entendeu? Que poderia se manifestar, é o imanifesto. É aquele que rege tudo, coordena tudo, entendeu? É isso aí. Então, meus queridos, uma boa noite a todos vocês. Espero ter sanado algumas dúvidas. Agradeço imensamente por estar trazendo a oportunidade de estar trazendo um pouco desse conhecimento aqui. E é isso aí, meus irmãos. Que Jesus nos ampare, que as guerras elas possam findar, né? Cada um tem uma tarefa a fazer nesse mundo, nesse planeta, até se tornar espírito, perispírito, espírito, se desvestir desse corpo carnal e ir em direção a outros planos existenciais. E que Jesus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo aqui e que todos sejam bem encaminhados, bem orientados e mais um dia de encerramento de um estudo aí, de uma live. Muito obrigado a todos. Boa noite.